Boa noite, pessoal. Estamos no ar com mais um No Foco Podcast Brasil e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Vamos falar sobre direitos trabalhistas. Estou aqui com meu convidado super especial, Dr. Leônidas Souza. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sabrina. Tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham aqui no podcast No Foco. É um prazer participar. Obrigada. Começando já peço para todo mundo compartilhar, seguir o nosso canal, se inscrever. Sempre tem papo novo, toda semana agora, hein, gente? Tá chegando mais uma, né, atração por aí. Não posso falar, estou olhando para as pessoas, não posso falar nome, né, mas tá chegando aí. E agora vamos começar, eu começando com uma pergunta, doutor. Inicialmente, né, quem é Leônidas Souza? Bem, Leônidas Souza é um advogado que atua neste município, sim, especializado em Direito e Processo do Trabalho pela Escola Trabalhista. E para nós é sempre uma honra poder colaborar defendendo o direito da coletividade como um todo, né? E temos aí alguns anos aí de atuação no contencioso, também atuamos também na defesa de empresas dentro dos interesses, sejam eles de trabalhadores, sejam eles patronais, mas a nossa paixão mesmo é o estudo pelo direito, é o estudo pela norma jurídica e entregar uma prestação jurisdicional que de fato ali possa alcançar os objetivos daqueles que nos contratam. Então, e hoje a gente escolheu um tema, eu tenho contato com o senhor com um tema bem específico, né, que nos perguntaram para falar um pouco sobre assédio no ambiente de trabalho. Que é um tema que o pessoal está saindo, eu estou vendo essa geração denunciar mais. É o que a gente está, né, não sei se como que está na realidade, ou se é só no mundinho do virtual. Se no jurisdicional o pessoal também está começando a perder o medo. Né? Inicialmente, o que caracteriza o assédio no trabalho? Excelente pergunta. Bem, o próprio assédio, a própria palavra assédio, né, ela já traz uma conotação de pressionar, né? De você colocar alguém contra a parede, colocar alguém numa situação de inferioridade. O assédio moral nas relações de trabalho, ele é configurado quando você tem uma prática reiterada. No caso, é da figura do empregador, da figura daquele que contrata, mas não necessariamente aquele que é a pessoa jurídica ou o superior direto da pessoa. Ele pode ser configurado seja numa relação verticalizada ou numa relação horizontal. Mas, em regra geral, o assédio moral ele se configura quando você tem uma prática reiterada de uma conduta que inferioriza a vítima, que no caso é o próprio trabalhador. Ou seja, dentro daquela relação cotidiana do dia a dia, ele é colocado numa circunstância de inferioridade, de violação de direitos fundamentais, em que ele é pressionado no seu dia a dia de trabalho, dentro dessas condutas reiteradas, de modo a levá-lo a se submeter a uma vontade de certo modo, ela viola o direito, ela ultrapassa os limites de um poder diretivo a ponto de levar essa pessoa a se sujeitar a algo dentro de um arbítrio empresarial. Então, o que ocorre dentro de uma circunstância de assédio? A pessoa é submetida a uma pressão estratosférica, a uma pressão exacerbada, ela cede e ela é levada muitas vezes a se demitir do emprego, ela é levada muitas vezes a uma submissão de uma ordem totalmente ilegal, totalmente exagerada, mas o assédio ele resta configurado dentro de uma prática reiterada. Ele pode até ser configurado numa prática única, mas o que coloca dentro de uma regra específica do direito é que essa reiteração
geração ela se prolonga no tempo. Ela inicia-se com uma certa pressão do trabalho e ela vai se prolongando, a ponto da vítima, no caso, se demitir do emprego ou se submeter a uma ordem manifestamente desproporcional ou até mesmo ilegal da própria empresa. E além do... Às vezes a pessoa se demitir, tem as doenças também, né? Que acabam burnout, pode se caracterizar, né? Com toda certeza. São os efeitos secundários do próprio assédio. Como a pessoa é colocada numa circunstância de pressão, automaticamente isso vai desencadear algumas doenças, as chamadas doenças do trabalho, doenças profissionais, entre as quais você pode ter aí o próprio sintoma de depressão, você tem o sintoma de ansiedade, você tem o sintoma da síndrome de burnout, em que a pessoa ali, ela praticamente se esgota naquele ambiente, e ali isso automaticamente vai gerar um efeito secundário, que é o próprio afastamento da sociedade, o afastamento da vida social. A pessoa entra num quadro depressivo em que ela vai necessariamente necessitar aí de um tratamento psicológico, com a medida de antidepressivos, ou seja, os efeitos secundários são basicamente terríveis. Sim. E no caso de cobranças de metas extremamente altas, isso configura? Pode configurar? Pode configurar assédio. A cobrança de meta, cabe aqui ressaltar. Sim. A cobrança de meta é normal. Legal. Não. Você pode cobrar uma meta de uma pessoa. Agora, essa meta ela precisa ser atingível. Isso. A partir do momento que você coloca uma meta inatingível, isso sim pode ser caracterizado como um assédio moral. Mas é claro, é o caso concreto. Tem que verificar, este caso, se houve ali um abuso dentro desse poder diretivo ou se está dentro de uma ordem legal. O que é o abuso? É quando você tem um exagero dentro de uma ordem patronal. E a cobrança de meta inatingível está caracterizado como uma delas. Sim. E como que o senhor está enxergando atualmente isso? Aumentou as queixas de assédio moral? O pessoal ainda está levando? Porque o que a gente percebe aqui no podcast são que várias pessoas chegaram para a gente falar que estão vendo na internet que essa geração não aguenta ser, o que eles falaram para a gente, ser feito de bobo. Né? E já tem gente que fala assim, não, essa geração tá muito mimimi, tá difícil arrumar mão de obra. Como o senhor está enxergando isso? Olha, eu enxergo da seguinte forma, eu acho que teve uma mudança cultural. A sociedade ela vai se adaptando às novas formas de trabalho. Então, vamos voltar no tempo. Lá atrás, você tinha aquela figura de prestação de serviço dentro de uma fábrica, o serviço braçal, o serviço em que você tem a ordem do superior e a submissão, aquela coisa rígida de horário de chegar, horário para sair, ou seja, é aquela figura do patrão empregado. Hoje, essa nova geração, ela age de maneira diferente. É aquela geração que quer trabalhar em casa, ela não quer cumprir horário, ela quer entregar o serviço. E eu vejo isso como algo positivo, porque é uma forma moderna de você pensar o direito do trabalho. Nós podemos, por exemplo, trazer vários exemplos da Europa. Lá na Europa, você basicamente tem uma relação de trabalho muito diferente, em que você não tem aquela figura hierarquizada, verticalizada entre empregador e empregado, mas é uma relação tão horizontal em que você assenta-se numa mesa redonda em que não se percebe que há uma hierarquia entre patrão e empregado, mas uma troca de ideia, uma troca de serviços em que você traz mais liberdade. Então, muito em função dessa mudança, dessa visão moderna do direito do trabalho, que ela tem sido importada das relações internacionais de trabalho de países mais desenvolvidos, essa geração ela tem submetido menos a esse tipo de circunstância. E hoje vivemos no tempo em que a informação hoje ela é acessível a todos. Sim. Não obstante, você tem as consultas via internet, a inteligência artificial. Então, hoje é mais simples a pessoa buscar uma informação basicamente no sistema de inteligência artificial, que vai trazer pelo menos uma resposta básica, do que procurar um advogado para saber se os direitos estão sendo violados. Então, hoje, qualquer cidadão sabe quando os seus direitos eles estão sendo violados. Então, eu não vejo que se trata de um mimimi dessa nova geração, mas é porque essa geração tem acesso à informação que antigamente não se tinha. Outra forma de... Assim, eu concordo, né? Eu concordo bastante. É que a gente está só expondo os pontos aqui, né? Que tem aquela geração que
vira e fala assim, não, porque vocês não sabem que era trabalhar assim, né? E eu concordo que hoje em dia algumas coisas têm que ser expostas mesmo, porque algumas... A gente sabe o que não pode e o que não pode. Antigamente você fala, mas será que pode? Será que... O patrão mandou fazer isso, mas eu achei meio pesado, mas é meu patrão. Aí vamos lá, não podemos confundir uma relação moderna de trabalho com uma questão de execução de ordens do empregador. O empregado tem que executar as ordens do empregador, sendo elas contratualmente previstas e lícitas. O empregado, ele pode, dentro do seu direito de resistência, o chamado ius resistentiae, que é um termo em latim, eu posso resistir uma ordem manifestamente ilegal. Já chegou um caso para mim, por exemplo, logicamente não vamos citar, mas que um empregado, ele era obrigado, trabalhando na confeitaria de um supermercado, de se valer de produtos vencidos na confeitaria. Logicamente, foi uma ação que nós ajuizamos, requerendo a rescisão injusta do contrato mediante assédio moral, e ele era obrigado a fazê-lo. E era uma ordem ilegal. Ele poderia resistir? Poderia resistir. Mas ele acabou executando aquelas ordens sobre aquele mantra. Bem, se eu não executar, eu perco o emprego. Você é mandado embora. Então, você é mandado embora. Né? E aqui cabe fazer essa ressalva, ser mandado embora, mas... O empregador pode mandar embora hoje um empregado a qualquer momento. Eu acordei de manhã, vou mandar o empregado embora. No Brasil, pode. Não há a obrigatoriedade de motivar a dispensa do empregado. Então, por exemplo, na Europa, para você demitir o empregado, caso este país ratifique a convenção da OIT, ele tem que motivar essa dispensa. Então, mandar embora tem que falar por quê. Se essa motivação ela for abusiva, esse empregado pode ser reintegrado. Mas no Brasil não. No Brasil prevalece o princípio da dispensa imotivada. Eu posso mandar embora, não preciso dizer o porquê. Agora, essa dispensa ela não pode ser discriminatória. Se ela tiver um cunho discriminatório, aí esse empregado, além de ser reintegrado, ele tem que ser indenizado nos danos morais em razão da violação dos direitos da personalidade. A não ser nos casos de justa causa, né? Porque aí são os 500. Outros 500. Aí, os casos de justa causa estão previstos no artigo 482 da CLT. Então, você tem ali um rol taxativo em que o empregado deve cometer uma daquelas faltas graves. Então, é um rol de faltas graves. Uma falta leve autoriza justa causa? Não. Claro que não. Uma falta leve jamais poderia dar ao empregador esse tipo de exercício. Ele pode dispensar, mas tem que ser sem justa causa. E, claro, uma dispensa sem justa causa, ele tem que pagar os direitos do empregado. Todos os direitos, sem qualquer dúvida. E eu sei que sai um pouquinho do tema, mas já que a gente tocou no assunto, só para elucidar um pouco para quem está assistindo. Quais são, assim, os principais motivos de justa causa? Porque o pessoal tem muito medo. Sim. Quais são os principais? Previsto lá no artigo 482 da CLT. Nós temos a improbidade do empregado, nós temos a própria desobediência do empregado a uma ordem direta, o comportamento desidioso, que é aquela circunstância em que o empregado ele faz o chamado corpo mole, mas não é um único ato isolado, isso tem que ser de forma reiterada. A própria embriaguez ao serviço também está previsto ali como algo que permite o empregador essa dispensa aí por justa causa. E quando o empregado comete um crime perante a empresa. Então, se ele estiver furtando ou apropriando-se indevidamente ali de um bem do empregador também, ele pode ser dispensado por justa causa. Porque muita gente tem muito medo e acha que tudo pode ser... é justa... Não, gente, tem Não, existe um rol taxativo. Exatamente. Existe um rol taxativo, são aquelas faltas graves. É fácil a pessoa perceber. Isso daqui é grave ou não é tão grave, né? Então, chegar atrasado é uma falta grave? Não é uma falta grave, né? Você pode receber uma advertência em função daquela falta. Se for reiterada, pode receber até uma suspensão, porque para que se demita um empregado, caso ele não cometa uma falta grave, mas sucessivas faltas médias, você tem que ter a chamada gradação da penalidade. Então, você começa com uma advertência, você converte aquilo numa suspensão até você chegar na dispensa por justa causa. Só para deixar claro pro pessoal aqui.
E voltando para o assunto do assédio moral. Aquele caso em que a pessoa é isolada do resto da equipe, configura? Configura. Esse isolamento é uma conduta do empregador justamente para que a pessoa force pedido de demissão, para que ela saia da empresa. A questão do assédio, ela visa justamente oprimir a vítima do ambiente de trabalho. Então isso pode ser caracterizado com o isolamento. E como que você isola? Como que acontece na prática do dia a dia? Basicamente, o que as empresas fazem? Elas deixam a pessoa sem trabalho, deixam ela sem tarefa, isola ela da equipe. Aí basicamente, dentro desse isolamento, ela vai comparecendo ao trabalho ali diuturnamente, mas ela percebe a sua pouca importância até que ela fica fragilizada até o ponto dela se demitir. Muitas vezes a pessoa ela resiste, por causa da que a ideia é segurar o emprego. Ela precisa do emprego para sobreviver, então ela vai resistindo. Mas aquela conduta de assédio ali, desse isolamento, com toda certeza configura um assédio e basicamente é uma prática que acontece nas grandes corporações. E aqui cabe fazer uma ressalva. Essa conduta não precisa ser praticada pelo empregador direto. Ela pode ser praticada pelo superior hierárquico direto. Pode ser ali basicamente um encarregado. Então, se o encarregado ele isola aquela pessoa, o empregador não está nem sabendo. Isso vai configurar um assédio? Vai configurar um assédio, porque é dever do empregador fiscalizar aqueles subordinados diretos e indiretos. Então, se o empregador não trabalha ou não atua para que aquele ambiente de trabalho seja rígido, seguro, salubre, com toda certeza o assédio vai ser configurado e ele vai ser condenado a indenizar essa pessoa. É visto esses casos muito tempo de carteira, que o acerto é grande. É verdade. Né? E aí vai segurar para a pessoa não ser, para se demitir, né? Para a pessoa pedir para sair. O que pesa é a multa do FGTS, né? 40%. Quanto mais tempo a pessoa permanece na empresa, essa multa vai ficando mais cara, muitos anos. Porque questão de direito de férias, 13º, o empregador vai pagando no período certo. Mas quando se fala em dispensar, ele tem a multa do 40% e o aviso prévio que acrescenta 3 dias ao ano. Então isso torna a rescisão mais pesada. E se o empregado pede demissão, ele foge da multa e foge do aviso prévio. Eu não lembro se o senhor viu esse caso que tiraram o local de trabalho do senhor, colocaram ele acho que era como se fosse um barracão, sentado todos os dias, sem fazer nada, para ver se ele pedia conta. Não sei se o senhor chegou a ver esse caso. Não vi. Faz uns 3 meses, não foi aqui em Uberlândia, não. Sim. Acho que foi em São Paulo, uma questão assim. E aí um dos colegas falou assim, não, eu vou denunciar isso. Ele filmou, jogou na internet, que hoje em dia a internet, né, tá aí pra tudo. E um absurdo, assim. O rapaz falou, eu não vou pedir conta. Hoje a conduta do empregado basicamente é resistir. Eu não peço conta, se for, me manda embora. Então aí vem o assédio. Aí o assédio basicamente, então tudo bem, então você vem, eu vou te pagar o salário, fica ali no seu canto, de vez em quando eu te dou uma tarefa ou não te dou tarefa. Nesse caso, tiraram ele da bancada de trabalho dele, colocaram ele sentado num barracão. Aí cabe fazer uma ressalva. O direito, quando se fala direito do trabalho, não é só o direito do trabalho como todo, mas o empregado ele tem direito ao trabalho. É aí que está. A pessoa, ela quer trabalhar, ela quer produzir, ela quer entregar. Ou seja, ela quer se sentir útil, não só para aquele ambiente de trabalho, mas para consigo mesma, para a própria sociedade. Então, o direito ao trabalho, ele está previsto em convenções internacionais de tratados de direitos humanos. Então, ou seja, quando você viola esse direito ao trabalho, você está violando um patamar civilizatório assentado por vários países que ratificam vários tratados internacionais nesse sentido. Então, é uma violação de ordem internacional. Então, isso sim é um assédio. Esse assédio é muito comum hoje no dia a dia. Então, quando se fala em assédio, talvez as pessoas pensem, é o empregador que grita com o empregado, é o empregador que ou seja, humilha o empregado perante as pessoas. Também essas práticas configuram um assédio. Mas
odiernamente, nos dias de hoje, elas são menos comuns. Então, a ideia do isolamento hoje, ela realmente acontece com mais frequência do que essas outras práticas, que eram aquelas práticas mais antigas, dos anos 70, anos 80, da fábrica. Hoje, basicamente, é diferente. A conduta hoje, ela é mais sutil. E o isolamento hoje é, assim, uma prática, infelizmente, que acontece demais nas empresas. E hoje em dia, nesse mundo moderno que a gente está de home office, tem também aquele caso que tenta isolar a pessoa em home office para deixar ela em off, tipo, como que eu vou explicar meu ponto de vista? Você está em home office, mas não vou te passar tarefas, vou te deixar meio ocioso para o povo achar que você não está fazendo nada, já pode ser entre encarregados, o patrão vai achar, eu vou passar que você está lento no seu serviço. Sim. Só que, então também nesse mundo aí tá... Exatamente. É a falta do trabalho, como você falou, né? A falta do trabalho. Pode ser presencial no home office. A falta do trabalho dá no mesmo. Então, por mais que você não tenha aquele contato do empregador diretamente com quem está em home office devido à distância, talvez ocorre mais nas reuniões ou pela internet, pelas trocas de mensagens, vai configurar da mesma forma. Então, não importa hoje a distância. O trabalho hoje, home office, é uma realidade mundo afora. E essa nova geração hoje, ela quer o trabalho home office. Ela não quer cumprir o horário de trabalho. Ela quer entregar o serviço. Então, é natural que a conduta de assédio, ela também venha... Vai se adaptando aí às novas formas de trabalho atualmente. Então, nessa questão ainda, essa foi até uma pergunta que me fizeram. Acabou o trabalho, né? O trabalho não, presencial. Acabou o trabalho. Fui para casa, já saiu da jornada ali de trabalho entre o horário, o chefe, o meu encarregado, mandando mensagem no WhatsApp toda hora. Sou obrigada a responder, configura a assédio moral da pessoa em cima de mim? Configura sim. E a resposta é: o empregado não tem que responder. A partir do momento que encerrou, se ele não detém um cargo de confiança, a partir do momento que encerrou... somente cargo de confiança. O cargo de confiança é uma exceção à regra. Sim. Por exemplo, cargo de confiança, esse empregado que de fato é detentor de cargo de confiança, por ele ser a própria figura do empregador, ele não tem direito nem às horas extras. Então, coloco assim: a exceção do cargo de confiança, o empregado não é obrigado a responder. Se o empregador mandá-lo embora em função disso, pode caracterizar um assédio. Quando eu falo pode, é o caso concreto. Não é uma mensagem isolada ali, uma pergunta, uma dúvida. Né? Tem que ser uma conduta reiterada. Você tem que ter essa prática constante de modo ao empregado se sentir oprimido dentro do local de trabalho. Então esse mundo, até pelo WhatsApp, a pessoa está sendo... Com toda certeza. O que é mais agressivo do que um WhatsApp que a todo tempo manda mensagem? Não existe nada mais agressivo do que isso. A mensagem que o telefone que bipa ou que vibra com a mensagem do WhatsApp do empregador, o empregado vai olhar, nem que seja curiosidade. E ali, se ele entrar naquele bate-papo... ele vai embora, né? Ele vai embora. Pelo contrário, ali ele vai se sentir obrigado a responder para poder ali, de alguma forma, ali, tentar... buscar a sua própria honra perante o empregador, buscar o justificativo, mostrar seu valor ou tirar qualquer tipo de dúvida que ficou. Ele pode levar aquele ato ali até longas horas. E o empregador ali, o preposto ali, quando eu falo a figura do empregador, seus prepostos, seus representantes ali dentro da empresa podem alongar aquela conduta de modo ao empregado permanecer ali tendo que responder mensagens tardiamente, mesmo depois de ter deixado o local de trabalho de forma totalmente abusiva. Então, aquele meme que fazem na internet então é real, né? Estou indo, se precisar de mim, não precise, né? No caso do não encarregado, né? Encarregado então... E como que... Nessa questão, acho que é muito mais sério, mas eu vejo que o pessoal está interligando muito, principalmente no caso das mulheres, o assédio moral com o assédio sexual. Como que é essa ligação não difere bastante? Tem diferença, mas podemos dizer que o assédio sexual é uma espécie de assédio moral. Não há a menor dúvida disso. Mas a prática, ela diverge no método, no modus operandi. Né? O assédio sexual é uma forma de você assediar, obviamente, a mulher. E aqui cabe fazer uma ressalva que não é só a mulher. Não só a mulher, então, sim. Você tem a questão de gênero hoje, que é colocada dentro de uma ótica social atual.
E ali já é uma questão de prestar favores sexuais de manutenção de emprego. Mas não necessariamente segurar o emprego, mas promessas de salários maiores, promessas de cargos melhores. Olha, se você não se submeter à minha vontade sexual, você não vai angariar aquela promoção na empresa. Então, você faz aqui a minha vontade que eu vou levar você ao teu sonho. Então, isso é uma prática de assédio sexual. Que você, infelizmente, acontece. Então, não é só aquela ideia de manutenção do emprego, mas é de favores né? Para que automaticamente se crie aquela expectativa de chegar a um cargo mais alto numa empresa. Ah, sim. Não, porque várias mulheres, principalmente mulheres, eu falo mulheres que são as que mais perguntam mesmo e interligam muito isso. E fizeram uma pergunta até interessante para mim, que eu anotei para não esquecer o termo. Qual que é a diferença entre a cobrança por resultados de assédio moral? Não, essa eu já fiz. Assédio moral e conflito interpessoal. O pessoal também me perguntou muito isso. O que eu posso falar que foi só um conflito? Porque às vezes não é só meu chefe pegando no pé, mas é muito mais do que isso. Que fala assim, você tá só pegando no seu pé, fulano só tá te mirando porque não foi muito minha cara, e já viram. O pessoal já tá confundindo ali com outra coisa, e é uma coisa bem mais séria que pode ser configurada na justiça. Exatamente. É a questão do caso concreto. Aí você já entra na questão discriminatória. Né? Sim. Ou seja, eu não fui com a cara daquela pessoa, então, enfim, meu santo não bate com dela, mais ou menos essa ideia. Mas, de qualquer modo, qualquer perseguição ao empregado, qualquer conduta de opressão ao empregado no ambiente do trabalho vai configurar o assédio independentemente do motivo. Então, essa questão assim da diferença, a gente tem que só analisar a questão do caso concreto. Porque não é assim uma conduta. Tem que verificar a prática. Tanto que esses casos, quando são levados para a justiça, eles são assim instruídos de forma muito ampla pelo magistrado. Então, não basta apenas uma mera alegação. Então, deve ficar caracterizado, demonstrado esse tipo de discriminação, esse tipo de conduta de opressão ao empregado para que esse assédio fique configurado. Então, não basta apenas o depoimento da vítima. Né? O depoimento é importante? Claro que ele é importante. Mas não funciona tal como ocorre na legislação da Maria da Penha, né, que você tem ali o depoimento da vítima ali como um fator fundamental. Na questão de assédio, essa questão probatória ela é mais ampla. Então, outros empregados serão ouvidos, pessoas ali, que a parte que foi ali de alguma forma assediada, ela indicar. Essas pessoas serão ouvidas pelo magistrado, serão formuladas ali perguntas difíceis. Geralmente, esse tipo de audiência, as portas são fechadas para preservar a intimidade das pessoas ali envolvidas. E ali, se ficar caracterizado, o juiz vai condenar. Sim. E qual que é a postura que o RH da empresa deve ter ao tomar consciência disso? Imediatamente, providências de afastar o assediador. A empresa ela é obrigada a fazer isso. Se ela verifica ali, se o seu compliance verifica ali que tem uma conduta de assédio, é obrigação do empregador impedir que aquilo ocorra. Se não impedir, o empregado tem os instrumentos jurídicos, que é se valer do artigo 483 da CLT, que é buscar a rescisão indireta e as indenizações correspondentes. Né? O que seria a rescisão indireta? É a rescisão do contrato de trabalho com os efeitos da dispensa sem justa causa. Ou seja, o empregado receber todos os direitos, mas, na verdade, o juiz vai declarar em razão de uma conduta de assédio. Então, é dever ali do RH, do setor da empresa responsável, do compliance ali, seja o que for, impedir que essa conduta ocorra. Conforme reiteramos aqui no início, não é o patrão assediar o empregado. Você pode ter o assédio moral numa empresa numa relação horizontal. Sim. O que seria a relação horizontal? Eu posso ter um colega de trabalho do mesmo cargo, que ocupa a mesma função, que realiza as mesmas tarefas, ou seja, apenas o colega vizinho. Vamos dar um exemplo, o operador de telemarketing vizinho que pode estar assediando moralmente ou sexualmente a colega de trabalho. E se o empregador ele permite que aquilo aconteça, ele vai ser condenado. Mas vamos dar aqui um exemplo, mas o empregador não estava sabendo. E aí, o empregador vai ser condenado também nesses casos?
vai ser condenado. Aqui a gente coloca até a teoria do risco do empreendimento. Então, a empresa, sendo ela empreendedora e se colocando no mercado com a finalidade de obtenção de lucro, ela assume o risco dentro dessa ótica. Então, mesmo que ocorra um assédio, o empregador não fique sabendo, a obrigação dele é criar mecanismo para que ele fique sabendo. Então, ele vai ser condenado também. Muito bom saber. Não, porque tem demais, né? Que é o coleguinha, né? O famoso vamos puxar o tapete. Né? Exatamente. Então, é a chamada relação horizontal. Pessoas da mesma hierarquia, mas uma praticando assédio contra a outra. Então, o empregador tem que verificar. A gente fala isso que é o dever de fiscalização. Então, ele tem que fiscalizar o ambiente de trabalho. Então, ele tem que procurar saber o que está acontecendo, chamar os empregados ou seja, realizar ali reuniões para poder buscar esse tipo de informação. E se o empregado conseguir municiar-se de provas que essa conduta tem sido perpetrada no ambiente do trabalho, ele tem as ferramentas do 483, que é buscar rescisão indireta, indenização por dano moral, etc, etc. Essa parte que eu ia chegar, o que ele faz? Quais são os canais que ele pode recorrer nesse caso? Bem, aí vai depender do que ele pretende com relação à empresa. Eu quero continuar no emprego. Então ele formaliza a denúncia. Formaliza direto o empregador para poder cessar aquele tipo de interferência. A partir daquele momento, se não mudou nada, bem, eu quero sair da empresa. Então ele tem que, neste caso, entrar com uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Hoje, ele poderia fazer isso sem a presença do advogado. Hoje, permite-se o empregado ele protocolar uma reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho sem o auxílio do advogado. Não é o que se recomenda hoje. Não se recomenda. Não se recomenda, porque o empregado vai ficar numa desvantagem muito grande. Sim. Posto que o empregador ele vai ali constituir os seus advogados, ele vai ali constituir as testemunhas a favor para depor favoravelmente a empresa. Muitas daquelas ali de forma exagerada vão até faltar com a verdade, correndo o risco de cometer crime de falso testemunho, e o empregado vai ser derrotado na justiça, uma vez que a prova do assédio moral, ela é do empregado, ela não é do empregador. O empregado ele deve se municiar de provas. E hoje é menos difícil do que antigamente. Porque antigamente você não tinha hoje a presença do celular, você não tinha como gravar. Hoje o empregado pode gravar clandestinamente. Gravar clandestinamente, ou seja, eu estou gravando, o empregador não está sabendo. É uma gravação clandestina, é perfeitamente válida para que se prove um assédio moral. A maioria é clandestina, né? Ninguém vai avisar que está sendo... Ninguém vai. Como é que eu vou provar se eu estava numa sala escura, eu, o empregador, e ele ali me assediando? Não tem jeito. A única maneira que o empregado tem que provar é fazendo uma gravação clandestina. E tem jeito então, né, pessoal? Dá para correr. Né? Dá para correr. Muito importante o empregado que está sendo assediado, ele começar a produzir essas provas. Então, a ideia é, eu não sou obrigado a permanecer nesse emprego, mas eu preciso produzir essas provas. Uma vez que eu preciso do trabalho, eu preciso da minha subsistência. Então, comece ali, guardar as trocas de mensagens, gravar circunstâncias, falar para o próprio colega de trabalho, observar a situação, porque essa pessoa pode vir a ser uma testemunha perante a justiça para que possa ali relatar ao juiz a verdade dos fatos. Sim, porque é importante dizer, né, porque as pessoas têm muito tempo de contrato que falam que eu não estou aguentando mais, faça o que você falou, né? Vai juntando as provas, você vai conseguir, né? Porque vai, com toda certeza. Não é obrigado a largar tudo e jogar tudo pro alto, de maneira alguma. É direito seu. A ideia do empregador é essa. Isso que você quer. Saia daqui, peça demissão, não quero mais você. Então, eu vou te isolar, eu vou alterar o teu cargo, não vou mexer no teu salário, que ele não pode, né? Pelo princípio da irredutibilidade salarial. Ele não vai fazer isso, ele vai se valer de outros mecanismos. E esse mecanismo dificultar, colocar metas inatingíveis, eu coloco você no canto, né? Eu passo a exigir de você ali um trabalho superior às suas próprias forças, talvez não com metas inatingíveis, mas de uma outra maneira, pode ser um trabalho também até de força. De função também, eu posso também acumular funções, também pode configurar um assédio. Tem um acúmulo de função ali que está dentro de uma legalidade que não configura o assédio, e tem aquele que pode chegar a configurar um assédio. Mas o acúmulo de função, só fazendo aqui uma ressalva, ele dá ao empregado
o direito de pedir um plus, um acréscimo salarial na justiça, o chamado acúmulo de função. E você tem o desvio de função, que é o desvio de função é totalmente diferente, é uma violação direta ao próprio contrato de trabalho. Pode o empregado pedir a rescisão indireta, e o desvio de função também, se ele desencadear naquela circunstância em que o empregado ele se sente oprimido no ambiente, aí pode caracterizar também o assédio. Então são vários fatores, né? Vários fatores. É o caso concreto. Cada caso ele precisa ser aprofundado. Não é simples, são ações complexas. Sim. São ações que demandam uma amplitude probatória muito grande, e é dever do magistrado ter bastante cautela ao decidir esses casos. Sim. O importante é, como você mesmo falou, vai munido de um advogado, gente. Porque, mas não tenha dúvidas, né? Não tenha dúvidas. Até porque o próprio advogado é que vai ali detectar se há ou não uma conduta de assédio. Eu já recebi muita gente aí procurando, estou sendo assediado no trabalho. Não é assédio. Então não há que confundir uma cobrança de meta, o poder patronal com assédio moral, né? O empregador chamou a atenção do empregado. Isso é assédio moral? Não tem jeito nenhum. Não é um assédio moral. Chamar a atenção, cobrar do empregado, cobrar que ele chegue no horário, isso nunca vai ser um assédio moral. Isso é uma conduta lícita. O empregador está exercendo o seu poder diretivo. Cabe aqui ressaltar. Vamos fazer aqui a defesa do empregador também. O empregador, ele tem o direito de exigir do empregado que ele cumpra as suas tarefas. Aquilo que está previsto no contrato, aquilo que está previsto na lei. E desde que seja compatível com a condição pessoal do empregado. Sim. Qual que é a minha condição pessoal? A minha condição pessoal é realizar essas tarefas. Fui contratado para exercer essas tarefas. Mas aí vamos ampliar um pouco aqui o leque. Mas o empregador está pedindo uma tarefa um pouquinho diferente. Isso é um desvio de função? É um acúmulo de função? Configura um assédio moral? Não necessariamente. Tem que verificar o caso concreto. Então, às vezes, por exemplo, né? O empregado chega para trabalhar numa mesa de escritório. A mesa está ali empoeirada, o empregado vai, pega o paninho, limpa. Aquilo ali é limpeza. É um acúmulo de função? Não é um acúmulo de função. O empregador fala assim, mantém essa mesa organizada, mais limpa. É um assédio? Não é um assédio. Então, a conduta, ela tem que ser uma conduta de opressão. Ela tem que ser uma conduta reiterada. Ela tem que ser uma conduta que diminua a condição de ser humano daquele empregado. E ela tem que ser interpretada de forma objetiva. Ou seja, qualquer pessoa que vislumbra aquela situação vai entender que aquilo está sendo abusivo. Não uma interpretação subjetiva. Bem, na minha concepção, isso aqui é um assédio. Não. É a lei. Você tem que olhar de maneira ampla. Ao olhar aquela conduta, e qualquer homem médio ele entender que aquilo ali é notoriamente abusivo. Ainda mais no mundo de hoje com amplo acesso à informação. Sim, então, sim. Quando você vê alguém ali exacerbando um ato, você sabe ali de alguma forma que aquela conduta está sendo perpetrada de forma abusiva. Se você não está sentindo que está sendo assediado moralmente, né, no seu trabalho, procure seus direitos, né, sempre. E eu acho que cabe a todo mundo, assim, uma análise de questão e também denuncie, né? Seja para o seu patrão, né? Inicialmente para o seu patrão. Inicialmente o patrão, e aí vamos ampliar. Sim. Essa denúncia também pode e deve ser apresentada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Sim. E ao Ministério Público do Trabalho. Então, você tem esses dois entes que podem convocar o empregador para que preste esclarecimentos e, eventualmente, pode aplicar sanções ao empregador e, no caso do Ministério Público do Trabalho, até mesmo ajuizar uma ação civil pública para que esse empregador possa reparar em uma indenização pecuniária, muitas vezes de valor elevado. E qual que é o sentido de fazer esse empregador reparar esse ato de assédio a empregado ou a vários empregados? É a questão pedagógica, ou seja, para que essa prática não seja repetida. Então, é o sentido sancionatório pedagógico. Eu sanciono o empregador e, pedagogicamente, ele aprende. Não devo fazer isso, porque senão serei condenado. E serve de exemplo, né? Serve de exemplo. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Essa que é a ideia. Então, chegando aqui no final do nosso papo, queria muito agradecer pela presença, né? Hoje o assunto mais sério, não tem muita abertura para, né, que a gente sempre leva um papo mais leve, mas eu acho que não tem como levar um assunto desse de forma leve, né? Porque é um assunto sério.
Foi a pedido de várias pessoas que fizeram para a nossa equipe aqui no Foco Podcast e no Vozes do Cerrado. Então, em nome do pessoal do Vozes, eu agradeço a presença, do No Foco Podcast também agradeço a presença. E o senhor quer deixar algum recado para o pessoal que está assistindo, que vai assistir? Olha, o recado aqui é agradecer a oportunidade, né? Estou sempre à disposição para poder participar, prestar os devidos esclarecimentos. Uma vez que a nossa atividade de advocacia, pelo menos, eu não tenho só a ideia do viés lucrativo. Eu quero entregar para a sociedade aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudo no meu dia a dia, que eu amo o direito, eu sou um leitor assim fervoroso, amo a história, amo analisar situações e eu quero de alguma forma contribuir para que haja uma melhora da sociedade como um todo e que condutas abusivas não sejam mais praticadas. Isso é muito bom, a gente precisa disso. Então, agradeço muito a presença, né? Foi bem elucidativo. E agradeço a todos que assistiram, que deixem o seu like, que mandem perguntas, que a gente vai mandar para o senhor, vai fazer novos convites. Certo, é um prazer. Porque aqui o nosso intuito aqui é informar, é divertir, a gente gosta de fazer um misturadão aqui no Foco, é trazer as pessoas, o Uberlândia no foco, realmente. Tá, né? Certo. E direito no foco, música, é tudo no foco aqui. Então, muito obrigada a todos que assistiram. Eu aguardo todos vocês para uma próxima semana, mais uns episódios. E um abraço para todos, gente. Muito obrigada.